Na Vozão TV, estamos aqui para a coletiva pós-jogo de São Paulo 0, Ceará 1, aqui no estádio Morumbi. Conosco o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Começa a coletiva pela repórter Raíza Martins, do Globo Esporte. Oi, professor, boa noite. A gente falava ali no pré-jogo sobre essa postura que o Ceará precisava ter, para além de sanar esse período que vinha de oscilação, sem conseguir vencer, desperdiçando pontos dentro de casa, mas, acima de tudo, se aproveitar desse São Paulo. Um primeiro tempo que ali começou muito intenso. Eu queria que você fizesse uma análise em que o Ceará teve boas chances, oscilou, recuperou e hoje sai de um resultado positivo aqui, muito importante para essa sequência da competição. Bom, boa noite. Realmente é um resultado muito importante, Tem que valorizar muito a entrega dos nossos atletas. Sempre muito difícil jogar contra o São Paulo aqui no Morumbi, em qualquer circunstância. E realmente um jogo assim que a gente teve que entender ele, A gente já estudou bastante o São Paulo, sabia das dinâmicas, do 3-5-2, muita pressão na saída de bola. Então, a gente sabia que seria pressionado, a gente tentou criar alternativas ali para sair dessa pressão e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, tentar subir as nossas linhas de marcação para dificultar um pouco a construção do São Paulo. Assim, de um modo geral, no primeiro tempo, o São Paulo teve um pouco mais de controle do jogo, mas a gente teve mais posse de bola, mas a gente teve o controle do jogo dentro daquilo que a gente queria, Era diminuir os cruzamentos, tá bem estruturado na entrada da área, onde São Paulo é muito forte, tem boas combinações. Então, nós conseguimos neutralizar bem. Eles tiveram os 2 chutes de fora da área, um rebote lá que acertou a trave. Mas a gente também conseguiu chegar no gol do São Paulo umas 2 ou 3 vezes no primeiro tempo. Ele veio com a formação diferente no segundo, veio para uma linha de 4. A gente levou um tempinho ali para ter aquele entendimento ali. Fiz a opção do Pedro Henrique, a entrada dele no intervalo, que a gente queria um pouco de profundidade também. A gente estava vindo receber muito essa bola no pé e precisava também, como eles estavam pressionando muito a nossa saída de bola, a gente precisava de um pouco mais de escape. E a gente passou a ter isso, o Pedro Raul fazendo pivô e a saída do PH e do Galeano pelo lado direito, e o Lourenço dando esse suporte. Então a gente foi nós fomos entrando no jogo, entendendo as dinâmicas do segundo tempo, que a gente tinha percepção que teria mais espaço para contra-atacar, e a gente continuou marcando forte e começamos a encaixar boas transições, E fizemos o gol, depois ficou até propício, tivemos uma boa chance ali com o Pedro Raul também, que talvez poderia ter feito o segundo gol, mas o zagueiro foi bem. De um modo geral, uma partida muito consistente, a gente leva um resultado positivo num momento muito importante da competição, chegando aí, aproximando o último terço do campeonato. Então, a gente fica muito feliz pela performance, a entrega dos nossos atletas, da dedicação da nossa equipe na fase defensiva, principalmente, e a gente leva um resultado expressivo para a nossa casa. Léo, aqui, Raí Monteiro, Jovem Pan, boa noite. Há uma semana, mais ou menos, um pouco menos do que isso, o Thiago Nunes estava sentado nessa cadeira, saiu daqui vitorioso com a LDU, e ele disse que no plano de jogo dele, um gol a favor da LDU, ele saberia que mudaria demais o ambiente do jogo. Estádio lotado, São Paulo em busca de uma virada, e um gol murcharia o ambiente, faria com que o estádio jogasse contra. Hoje vocês chegaram aqui para esse jogo já com um ambiente negativo, protestos na porta, São Paulo vivendo uma fase complicada. O quanto isso esteve na sua estratégia para o jogo? O quanto essa questão mental do São Paulo norteou um pouco o jogo do Ceará e a sua estratégia hoje também? Obrigado. Bom, boa noite. Realmente, eu pontuei essa questão na pré-eleição. É claro que nós temos atletas assim, bem experientes que têm esse entendimento de momento. A gente sabia que o São Paulo buscaria uma reação imediata, haja vista que foi uma eliminação assim, que não esperava, mas que é do futebol. A gente tinha que ser muito forte, principalmente no início do jogo, para não deixar resgatar essa confiança e nem trazer o externo a favor. Então, os 15, 20 minutos iniciais, que é meio que de praxe, quando você sai para jogar fora de casa, mas hoje tinha que ser atenção redobrada. Então, a gente conseguiu suportar bem esse início e, é claro, pelo momento não tão bom do São Paulo, tira um pouco a confiança, o jogador arrisca um pouco menos, e aí o jogo foi ficando
a nossa feição. Mas, de um modo geral, o Campeonato Brasileiro, a gente, fora de casa, tem tido uma postura boa, independente. A gente enfrentou o Cruzeiro no Mineirão com o ambiente todo favorável para eles, eram os líderes da competição, e a nossa equipe teve uma boa postura. Contra o Palmeiras também, a gente veio jogar aqui, apesar de ter perdido, fizemos um bom jogo. A última partida também fora de casa contra o Vasco. Então, a nossa equipe consegue se portar bem. A estratégia era realmente suportar essa pressão inicial e depois tentar adiantar um pouco as nossas linhas de marcação, mas nunca descartando que em alguns momentos o São Paulo iria arriscar um pouco mais e a gente tinha que estar preparado para explorar as transições. Então, acredito que a gente conseguiu fazer isso bem, talvez um pouquinho mais de capricho ali poderia ter criado até mais situações, mas de um modo geral foi uma partida bem consistente da nossa equipe e a gente conseguiu uma vitória muito importante. Professor, o Alisson, TV Editora Dinâmica. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Lourenço, não só em específico, né? Contra Palmeiras, Flamengo, você fez uma composição de 3 volantes. E depois desses jogos, ele tem jogado mais como um meia. É mais pela falta de característica de combatividade de Mugni e Vina, que ele está jogando mais à frente, e pela versatilidade que ele pode apresentar fazendo um terceiro volante, que pode trazer para o Ceará uma compactação melhor para o sistema defensivo, uma liberdade para os pontas. Fala um pouquinho sobre essa dimensão do Lourenço e 2, 3 volantes. Na verdade, a gente teve um momento de instabilidade na competição, naquele pré-jogo do Cruzeiro. A gente tinha sofrido 3 derrotas em sequência e as nossas dinâmicas, o que é natural, os adversários vão estudando e vai tentando neutralizar aquilo que a gente tem de bom. Então, a gente ia enfrentar um adversário muito duro, que era o Cruzeiro, no Mineirão, e a gente fez a estratégia de trabalhar com os 3. E deu muito certo. Depois, no jogo contra o Flamengo, eu mantive aquela estruturação, porém, não encaixou tão bem no primeiro tempo. Depois, nós voltamos no segundo, na plataforma de um 4-2-3-1, variando para um 4-3-3, com o Mugni entrando, e a gente retomou, fez um bom jogo. E a partir daí eu passei a ter 2 opções de plataforma de jogo, né? A gente tem um modelo bem definido, mas a plataforma você pode ir modificando. Então, coincidiu também com a lesão do Mugni. O Vina chegou agora recente, ainda está trabalhando para entrar no melhor ritmo de jogo, está crescendo, está evoluindo, mas o Lourenço também se adaptou bem fazendo essa função, que ele pressiona a saída de bola do adversário junto com o Pedro Raul, né? E é um jogador que tem também uma bola parada muito boa, tem chute de entrada de área, por isso a opção dele nesse momento. Professor, você falava sobre a entrada do Pedro Henrique e, mais uma vez, né, ele sai do banco de reservas, assim como foi no empate lá contra o Vasco. Na entrevista pós-jogo ali na saída, ele falou sobre essa participação, mais uma vez, de conseguir balançar as redes, e chegou a citar que há cerca de 2 meses teve uma proposta para sair do Ceará. A gente sabe que o Pedro Henrique não tem feito jogos como titular, né, iniciado, mas eu queria saber até que ponto, né, tem a sua participação ali de motivação de tentar recuperar esse jogador que passou por um período longo, né, sem balançar as redes, mas que nos últimos jogos que entrou, conseguiu entrar bem e tem feito participações, né, importantes aí, né, pontos importantes aí para o Ceará na tabela. Realmente, o Pedro, ao longo da temporada, ele teve um início muito bom, depois teve uma lesão que o afastou um bom tempo, retornou novamente jogando bem. E aí teve um período que acontece com qualquer atleta, teve talvez até diante dessa situação que ele pontuou, né, recebeu a proposta, conversou com a direção e a direção mostrou para ele que era importante ele continuar, o convenceu de continuar no clube. E nesse período também acabou chegando outros atletas da posição e a gente também tem que oportunizar, mas ele sempre continua trabalhando e a gente conta muito com ele, né? Vai ter jogo que vai iniciar jogando, vai ter jogo que vai entrar no decorrer da partida, não só ele, como vários outros jogadores. O Marlon teve um momento de titular, agora é o momento do Marcos Vitor, Rafael Ramos e Fabiano, que é natural, mas é um jogador assim que tem uma característica muito particular, um segundo atacante, mas que movimenta bastante. A gente consegue utilizar ele também como um 9 de movimentação, trabalha tanto pela faixa direita quanto na faixa esquerda.
E daqui a pouco vai ter novamente essa oportunidade para iniciar uma partida jogando e a participação dele nos últimos jogos tem sido bastante importante. Léo, você falou há pouco sobre o último terço do campeonato, né, que a gente está entrando. Queria te ouvir um pouco sobre um balanço da competição até aqui para você. O Ceará hoje, com esses 3 pontos, abriu 9 em relação ao Juventude, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, e o mesmo número de jogos, né, 24 para cada um, porque o Brasileirão tem aí várias equipes com jogos a menos, jogos a mais. Então é importante também olhar o número de jogos. Queria te ouvir um pouco, então, sobre esse balanço até aqui do Brasileirão para vocês. Bom, quando a gente conseguiu subir a equipe o ano passado... o presidente me procurou para a gente fazer a renovação e deixou muito claro o objetivo do clube, da gente tentar lutar pelo título estadual e no Brasileiro, como a principal meta, a permanência do clube, né? Haja visto que o Ceará ficou 2 temporadas jogando a B. Então a gente conseguiu cumprir aí o título estadual e o Brasileiro, a primeira meta, com certeza, a busca pela permanência. A gente atingiu nesse momento uma pontuação que de um modo geral, se a gente pegar em anos anteriores, que é compatível para a campanha de permanência, só que a gente já viu outras equipes também agarrar um pouco na reta final. Então a nossa expectativa é de concluir o quanto antes esse objetivo de permanência e, quem sabe, buscar algo maior dentro da competição nas rodadas finais. Eu acho que, de um modo geral, o Ceará vai fazendo um campeonato consistente. Nós temos aí a 5ª melhor defesa do campeonato. É claro que é difícil você ter esse equilíbrio. É claro que a gente gostaria de estar produzindo mais no aspecto ofensivo, mas é uma equipe muito, muito competitiva. Às vezes tem jogo que a gente até produz para vencer e às vezes agarra. O último jogo contra o Bahia é um jogo muito difícil, contra o Vasco também a gente esteve próximo do resultado positivo, que é normal numa competição tão difícil e equilibrada. Mas eu acho que até aqui tem sido uma campanha satisfatória. Naturalmente, é uma equipe que foi praticamente toda ela modificou muito em relação à temporada passada, onde nós perdemos jogadores importantes, o Eric Pulga, que foi para o Bahia, o Saulo Mineiro, que foi para fora do país, o David Ricardo, zagueiro, para o Botafogo, o Choca, que retornou para o Corinthians. Nós perdemos muitos jogadores que foram muito importantes naquela reta final. Então, o clube foi criativo na busca de outros atletas e a gente teve que praticamente reestruturar essa equipe. Então, a gente tem algumas oscilações normais dentro do jogo, dentro da competição, mas a gente sabe que os adversários, quando vêm jogar com o Ceará, se sentem incomodados, porque é uma equipe que combate muito, que marca muito, e quando tem bola é objetiva. A gente tenta criar o máximo de desconforto aos adversários. Professor, queria falar sobre o sentido operário do Ceará. Defensivamente tem saído muito bem. E hoje me chamou a atenção o nível de concentração. Não só hoje. Vou lembrar o jogo do Bahia, quando o Gandula entrou para tirar a bola. Ninguém parou para reclamar. E hoje, ao momento que o gol foi anulado, eu vi todo mundo correndo, dando aquele pique para posicionar. Ninguém foi se preocupar em reclamar com o árbitro. Eu acho isso importante para o torcedor também ter essa dimensão, falar um pouquinho desse trabalho de comprometimento dos atletas. Não só com o treinador, não só com a diretoria, mas com a instituição, que o torcedor valoriza o jogador que corre, né? Então, fala um pouquinho sobre essa dimensão, por favor. Realmente, são 2 situações que você pontuou assim, que é importante, no sentido de... primeiro, o equilíbrio, né? É claro que a gente está ali, é um esporte de alto rendimento, todos querem ganhar, o tempo inteiro vai acontecendo uma série de situações dentro da partida. Mas tem que ter o equilíbrio, o árbitro erra, a gente sabe que ele não está errando de propósito, às vezes acontece, é ser humano. Mas a gente sempre tenta pontuar, é uma equipe que sofre muito situação de cartão amarelo, expulsão, tivemos uma só, e é um time muito, muito equilibrado e que se entrega muito dentro de campo. Eu acho, o torcedor às vezes fica chateado que não ganha, que faz parte do esporte, né? Mas ele sente orgulho da equipe que, desde quando começou a temporada, o Ceará sempre entra e tenta os jogadores representar a instituição, a camisa, da melhor forma possível, se entregando o máximo dentro dos jogos. Professor, aqui para encerrar rapidinho, quinta-feira, né? Já tem o Vitória mais uma vez, 3 pontos hoje.
que esperar desse próximo jogo? E vai ser a sua primeira vez voltando, né, ao Barradão, um clube que, né, o Vitória que te fez muito feliz, conquistou a Série B. Como é que você imagina ali a projeção para esse jogo, mais um duelo fora de casa aí do Ceará? Obrigada. Realmente, a gente espera mais um jogo difícil. Campeonato, todo mundo, quem está brigando em cima, brigando embaixo, né, tem os seus objetivos e a gente sabe que todos se mobilizam para cada partida. E conheço bem o Barradão, a gente sabe, né, a força da torcida lá, mas a gente vai preparado, né? É claro que para mim é um momento especial de estar voltando, o clube onde eu escrevi uma história, né, no Vitória, a gente conseguiu o acesso, o título brasileiro, o título estadual. Então, com certeza, eu vou reencontrar muitos amigos, né, que eu deixei lá no clube, mas hoje eu defendo as cores do Ceará, vou tentar fazer o melhor possível para deixar a nossa torcida feliz. Beleza, professor, muito obrigado.